E eu tô que nem o Fernando falou aqui. Começou. Acorda! Acorda o cascalho, acorda! E, gente, deixa eu começar uma coisa aqui antes do nosso editorial. Falar uma coisa importante aqui para vocês sobre o canal, gente. Às vezes as pessoas acham que, sei lá, deve ser... porque o canal não é meu, né, gente? O canal é da Xanda. O pessoal deve achar assim, às vezes, né? A Xanda faz pressão do Pedro. Não, não tem pressão, tem pressão zero da Xanda, tá, gente? A gente tem metas aqui nas nossas lives, metas financeiras. E Fernando falou aqui, mas que em Curitiba que tá frio, 6 graus ontem à noite. Pois é, cara, aqui tava 9, agora há pouco tava 11, agora tá 12. Tá um sol lindo, mas tá muito frio. Tá muito, muito frio, o que torna o ato de acordar um verdadeiro desafio logístico. A gente faz esse esforço hercúleo e o programa é num horário que estrategicamente é muito bom, né, gente? A gente já começa aqui com notícia quente, a gente vai falar daqui a pouco da investigação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner e também um ex-sócio do Vorcaro. Então, o noticiário hoje está quente. Mas deixa eu falar uma coisa importante com vocês, tá? Com 2 minutos de live, a galera tá chegando aos pouquinhos. Ontem a gente teve, gente, vou dar os números, tá? Ontem a gente teve no Esquenta Eleições, com uma entrevista que não é normal aqui no canal. A gente trouxe o William Tavares, que é um ex-integrante do MBL, foi fonte do Intercept Brasil, foi fonte do Meteoro Brasil, em vídeos bombásticos, contando os bastidores do Movimento Brasil Livre. A gente teve com ele, com o Júnior Freitas, um pico de 140 pessoas assistindo, muitas revelações importantes, e, no entanto, na live toda, que para variar foi 3 horas, e eu repito sempre para vocês, quando eu fico 3 horas aqui, gente, é porque eu tô estourando meu horário e eu tô preocupado com o canal. A gente teve ontem só R$ 78 arrecadados e um membro. E vocês sabem que o que eu não deixo de fazer aqui é pedir a ajuda de vocês nessa missão. Então, só R$ 78 ontem e um membro. Na manhã de ontem, as manhãs têm ido muito bem no nosso trabalho aqui de trazer as informações para vocês. A gente teve só R$ 126 e R$ 125 e 3 membros. De membro foi legal, mas faltou isso. Eu preciso, gente, que a gente entre num acordo. O recado aqui não é pro Fernando Graton. O Fernando Graton fechou várias lives nossas. Recado aqui não é pro Lucão, que se tiver nos bastidores aí, o Lucas estava ontem à noite com a gente. Ó, já vou agradecer de cara o Fernando Graton. O Fernando Graton é um querido, já fechou os nossos membros aqui. Mas eu quero dar um recado geral, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês para com o nosso canal, tá? A gente precisa que vocês contribuam. A gente precisa que vocês falem para amigos de vocês contribuírem. Ah, Pedro, mas já começou essa petição de manhã? Já. Nós estamos em ano eleitoral. Os canais de esquerda são assediados juridicamente. Não é o caso do que acontece com a Folha TV, mas a gente precisa se proteger também. E a gente precisa também manter as pessoas que trabalham aqui. Não sou só eu, não é só a Xanda, somos nós dois. Tem o Gabriel, que trabalha o dia inteiro aqui com a gente no canal. E o Gabriel precisa ser muito bem pago, porque ele fica o tempo inteiro assistindo as nossas lives e fazendo cortes. E isso dá um trabalho do cão. A gente tem a Lindiane fazendo o Folha Notícias Noite e o programa de sábado. Nós temos a Sara Miranda, que faz o Barzinho das Meninas com a Xanda hoje à noite, aliás. Hoje à noite é com elas. E a gente tem toda uma grade de programação e todo um trabalho hercúleo que nós fazemos. Essa semana eu vou estar, domingo, com o Lúcio Júnior do Meteoro e com o Jamil Chad para trazer para vocês pautas internacionais e pautas de variedades. Então é importantíssimo, gente, a gente fazer esse apelo à nossa comunidade. Porque é um momento agora, inclusive hoje vai ser o dia que o gado bolsonarista vai nos atacar. Tá tendo uma investigação agora envolvendo o PT da Bahia. Jacques Wagner é um dos principais nomes do PT da Bahia. E aí vai vir o gado falar que eu sou parcial, que eu sou torcida do Lula. E é importante a gente ter esses espaços aqui nossos, esses espaços preocupados com a economia popular, esses espaços preocupados com
a vida do mais pobre. A gente tem que ter esses espaços preocupados com os movimentos sociais. Espaços em que a gente pode fazer um jornalismo muito mais verdadeiro, e eu falo isso de cátedra, tá, gente? Eu trabalhei na imprensa hegemônica. Eu trabalhei 2 anos e meio na Editora Abril, trabalhei 2 anos e meio na Globo, Globo.com, mas trabalhei na Globo.com, não trabalhei na TV Globo, mas trabalhei na Globo.com. E eu digo para vocês, os melhores anos que eu tive em termos profissionais são os tempos que eu estou na imprensa alternativa, na imprensa independente. Eu estou há 12 anos no Diário do Centro do Mundo, 4 anos presente aqui com vocês, eu vou completar esse ano, ou seja, todo o mandato do presidente Lula eu tive com vocês aqui na Folha TV, e estou há 2 anos lá no Meteoro Brasil. Então, são serviços que eu presto para vocês aqui, com a mais absoluta independência, com a mais absoluta parcialidade, no sentido de defender as bandeiras da esquerda, que é a justiça social, que é eventualmente o socialismo, que é eventualmente a bandeira dos meus colegas comunistas. E o meu trabalho, modéstia às favas, é muito importante. É muito importante que vocês tenham o Júlio Zambarda. Então, já tivemos contribuições generosas do Fernando Graton e da Lainara Farias. Mas tem 24 pessoas, vão subir agora para 30 pessoas, 40 pessoas aqui nos assistindo. Cadê vocês pingando R$2 pra gente? R$2 pra gente já matando essa meta de live. Para eu não ter que ficar pedindo tanta grana para vocês. Que eu não quero ficar pedindo, gente. Não quero ficar sendo chato. Não quero ficar arrastando a minha live por 3 horas. Eu, por mim, se as metas fossem batidas todo dia no prazo correto, eu não estendia as lives, eu fazia as lives no nosso horário. Estenderia, eventualmente, só por algum fato político importante, por alguma live que o Lula estivesse fazendo, aí tudo bem, a gente estende com o maior prazer, com maior generosidade. Não porque tá faltando meta financeira. Tá? Eu, por mim, não falava de dinheiro. Né? E é importante isso. Obrigado, Maria Alice. Bom dia, Pedro. Você é muito necessário. Aliás, vocês todos da ala progressista. Obrigado, minha querida. Obrigado pelo reconhecimento. Mas, sendo bem objetivo, preciso que vocês nos reconheçam do ponto de vista do financiamento. Tá? A gente não pode passar sufoco nos meses. A gente não pode passar sufoco no dia 17. Tá? E a gente não pode passar sufoco em momento nenhum. Em momento nenhum. A mídia progressista tem que ser... Esse espaço aqui é de vocês. Eventualmente, pessoas que financiam o canal... Tô abrindo o jogo aqui para vocês, tá? Se você, às vezes, tem algum negócio, se você tem algum espaço, aqui é o espaço para você divulgar o seu trabalho. Você pode, por exemplo, mandar contribuições frequentes e mandar algum vídeo, alguma coisa. A gente faz uma troca aqui. Não é só vocês têm que me dar dinheiro e ponto. Isso é bobagem. É uma mídia democrática, afinal de contas, é uma mídia da comunidade. O Fernando Graton, aliás, ele tá aí no chat, eu lembro dele ter dado uma entrevista muito boa lá no Meteoro Brasil. Se ele quiser vir conversar aqui, a gente bate um papo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas preciso que vocês estejam presentes aqui e que não sejam sempre o Marcos, o Fernando, a Lainara, o Lucas, a Cassirene, a Edith Oli, que essas são pessoas que eu sei que conhecem meu trabalho e que sempre vão contribuir. Eu quero que você que esteja às vezes assistindo minha live e esteja em silêncio, que você também manifeste a sua colaboração, manifeste a sua aprovação, a sua crítica, a sua colocação. Esse espaço não é meu, esse espaço não é da Xanda, esse espaço é de vocês. O sucesso da Folha TV, a Folha TV chegar em 200 mil inscritos, vai depender do esforço de vocês, do carinho que vocês tiverem com o nosso trabalho. É assim que a gente vai prosperar e chegar lá. Tá? É assim que a gente vai fazer as coisas. Carinho que a Bárbara Richard tem com a gente também. Outra queridíssima, me acompanha desde Pris Caseras lá no DCM.
E é por isso que eu faço esse pedido para vocês, tá? É um pedido geral. É um pedido geral. E é isso. Aliás, estou com tempo. Te mando mensagem para trocar essa ideia direito. Pô, cara, vamos fazer uma live aqui. De repente no entrevista ou no Esquenta Eleições acho mais difícil, mas no entrevista a gente super encaixa. E a Lainara falou uma coisa importante, né? Não curti como ele se comportou com a indicação do Messias, né? O Jacques Wagner, né? É bem isso. Bom, gente, vamos pro editorial de hoje. Hoje é dia de toque na casinha do Jacques Wagner. Hoje é dia de Polícia Federal contra o PT da Bahia. E aqui não vai ter gente passando pano, não, tá? Se tiver que investigar, que se investigue. Se tiver que ir atrás, que se vá atrás. Mas eu quero lembrar uma coisa, que Jair Messias Bolsonaro... olha só, Débora Xaviera, obrigado, querida. Pedro, obrigado pela dedicação de vocês, minha contribuição de 20. Meu amor, obrigado. Para você que mandou 20, não esquece de me mandar e-mail, tá? Para pedrozambarda@gmail.com. Vou dar meu livro de presente em PDF para as pessoas que mandarem 20. Imagina, 45 pessoas, se todo mundo mandasse 20, gente, pô, a gente sapecava essa meta aqui sem nem pensar. E eu vou avisar mais vezes no começo da live, no meio do editorial mesmo, para vocês lembrarem, se mobilizarem e a gente entregar a rapadura de um jeito muito bacana no final da live. Mas assim, apesar do toque no PT da Bahia, a Joyce precisa de algo mais que um jingle, precisa de um hit. A Joyce tá apoiando caiada, né, gente? A Joyce é a Joyce, né? Mas a gente precisa lembrar uma coisa, que é o seguinte: o Jair Bolsonaro precisa sair da domiciliar e voltar pra Papudinha. Tem a história de uma arma apreendida, que ele não deveria portar. E quem falou bastante a respeito disso foi o Reinaldo Azevedo. Vamos ver juntos. Voglio bene, Isa, um momento de extrema gravidade. Eu não me lembro de nada tão grave assim. Grave, assim, surpreendente. Saiu um sargento da casa do Bolsonaro, onde ele está em prisão domiciliar, carregando um livro de Schopenhauer, um de Kant e a República de Platão. E aí, agora tem que investigar se não era uma tentativa de atentado terrorista contra o ex-presidente. Não foi isso que aconteceu, vai. Uma arma de fogo registrada em nome de Jair Bolsonaro foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal durante uma blitz realizada ontem à noite em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O armamento estava na posse de um sargento do Exército Brasileiro identificado como Estácio Leite da Silva Filho, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional GSI. O sargento foi abordado durante uma fiscalização de rotina e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O militar afirmou que estava com a pistola para levá-la para reparos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso envolvendo Bolsonaro no Supremo, determinou que a defesa do ex-presidente preste esclarecimento em 24 horas, explicando por que o condenado mantinha uma arma de fogo em casa, com um carregador sobressalente, e por que, às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido a título de prisão domiciliar humanitária, o condenado solicitou a realização de reparo no armamento. O ministro também pediu ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pelas medidas de segurança do regime domiciliar, para que explique se está sendo cumprida integralmente a ordem de revista dos carros que saem da residência de Bolsonaro, inclusive a revista dos veículos oficiais que fazem a segurança. Também quer saber se os aparelhos celulares dos agentes do Gabinete de Segurança Institucional ficam acondicionados fora da residência do ex-presidente. Aí o Estácio Leite falou que a arma foi passada a ele na segunda, porque estaria com problema, e seria devolvido nesta terça. Aí alguém pergunta assim, mas a arma... O Bolsonaro está preso, eu sei que não parece, mas ele está preso. Ele foi condenado ao regime fechado. Ele está
A prisão domiciliar não... Bolsonaro está condenado a 27 anos. A 27 anos. Bolsonaro não está condenado a uma pena leve. Ele tentou dar um golpe no Brasil. Ele está preso. É o que o Reinaldo está falando. Não é uma modalidade de prisão. Não existe assim regime aberto, regime fechado, regime domiciliar. Não, prisão domiciliar. Ele está em prisão domiciliar, mas o regime é fechado por razão humanitária. É domiciliar por razão humanitária. Nenhum preso se concede a licença de ficar manipulando armas, nem a Jair Bolsonaro. 2. Há a ordem, tudo que entra, tudo que sai na casa precisa ser examinado. Isso faz parte do exercício da prisão domiciliar. Quer dizer que o sujeito saiu com uma arma, entrou com uma arma e não se examinou, até para a segurança do ex-presidente. E se entra alguém para matar o Bolsonaro? Sei lá, um maluco qualquer. Dá o ciricutreco e ele vai lá e mata. Exatamente, ô Fernando. Até para a segurança do Bolsonaro. E às vésperas de se renovar ou não a prisão domiciliar. O que é? É uma tentativa de criar um caso para o Bolsonaro voltar para o regime fechado para ver se consegue esquentar de novo esse negócio, que afinal de contas ele em regime domiciliar aí tira um pouco da pressão? Não sei. Alguma coisa deve ser. Claro, um atentado terrorista só aconteceria nas hipóteses que eu falei. De repente entra um livro do Kant lá, uma crítica da razão pura. E isso pode causar um choque anafilático. É o fim da picada, né? Voglio bene e... É o fim da picada, gente. É o que o Fernando Graton tá falando aqui, ó. Essa arma tem potencial para arrastar até a polícia militar do DF pra lama. Eu acho que tem muita gente que tem que explicar essa história. Como é que uma arma, uma Glock, vai aparecer pertencente ao Jair Bolsonaro? Tá? A gente precisa ter na consciência isso. Eduardo Bolsonaro foi condenado. Tá inelegível até 2038. É a derrocada da família Bolsonaro, gente. Mas a derrocada da família Bolsonaro não vai se dar com as pessoas achando que tá tudo certo, que a eleição tá vencida. É um trabalho. É um trabalho de respeito às instituições, é um trabalho da gente não cair na cilada. Que, veja, não é endeusar o Alexandre de Moraes de forma nenhuma, não é endeusar o Dias Toffoli, mas entender o papel político, além do papel jurídico, que o Supremo Tribunal Federal pressupõe. Não teve o programa do Reinaldo ontem? Acho que teve, não teve, não? Eu não assisto os programas do Reinaldo no horário, tá, gente? Eu vejo aqui com vocês depois. Mas teve coluna dele lá no Metrópolis, né? E também quando vocês falam assim, não tem o Reinaldo, tem o programa dele no Metrópolis, acho pelo menos, né? Mas, gente, é fundamental isso, tá? É fundamental entender que Jair Bolsonaro tá numa enrascada. É fundamental a gente entender que as investigações vão acontecer e que vão afetar também outras figuras para além da extrema-direita. Mas quem ligou pro Daniel Vorcaro chamando de meu irmãozão, tamo juntos, foi Flávio Bolsonaro. Entender que o escândalo traga imediatamente o Ciro Nogueira para a cena do crime, que o Centrão tá envolvido até o pescoço nisso, e que não é coisa do presidente Lula e muito menos do filho do presidente Lula. Ontem a gente teve uma discussão bastante acalorada a respeito disso, porque o nosso convidado não é uma pessoa de esquerda, e estava compartilhando os pontos de vista dele. E a verdade é que esses escândalos que estão acontecendo são da extrema-direita e são do Centrão. É o Centrão que é culpado pelo que está acontecendo. É o Centrão que é responsável pelo que está acontecendo. É o Centrão que tem que abraçar essa pica do tamanho do cometa, parafraseando o grande filósofo
o grande filósofo que é o Fabrício Queiroz, essa pica do tamanho do cometa é deles, não é nossa. E ainda menos da esquerda, porque eu tô com Glauber Braga, eu tô com Samia Bonfim, eu tô com Fernanda Melchiona, eu tô com Alencar Santana, eu tô com Rogério Carvalho Correia. Eu tô com esses parlamentares, eu tô com pessoas que têm um projeto de socialismo, essas pessoas que defendem o Bolsa Família, que defendem o Mais Médicos, que defendem a farmácia popular. Então é importantíssimo isso, tá, gente? É importantíssimo que a gente tenha esse esforço coletivo no sentido de ir atrás de todas as informações que mantêm o nosso povo informado a respeito do que está acontecendo nesses escândalos e que a gente puna as pessoas que são golpistas, que é o que o Reinaldo falou. Eu não sou contra o Jair Bolsonaro só por preferência política, mesmo porque eu e o Reinaldo, necessariamente do ponto de vista ideológico, eu não concordo com tudo que o Reinaldo pensa. Mas nós estamos unidos por uma questão maior, que é o seguinte: eu sou automaticamente contra eleição de golpista. Eu sou automaticamente contra eleição de pessoas que querem transformar o Brasil numa república disfuncional. Eu sou contra isso. Tá? Eu sou a favor de eleições verdadeiramente democráticas. Eu sou a favor de eleições verdadeiramente democráticas. Eu sou a favor da gente discutir projeto político. Eu sou a favor da gente melhorar a nossa sociedade de fato. Essas pessoas não querem melhorar a nossa sociedade. Essas pessoas não querem melhorar a nossa sociedade, essas pessoas não querem discutir nada, elas querem quebra-pau, elas querem dedo no C e gritaria. É isso que elas querem. Elas querem o caos. E o nosso papel dentro do sistema democrático é evitar o caos. É preciso que se puna toda a família Bolsonaro. Toda a família Bolsonaro. É preciso que a gente tenha parlamentares mais reforçados no Congresso graças ao voto. Por isso, o nosso dever em outubro não é só entregar um quarto mandato ao presidente Lula, é combater efetivamente o fascismo pelo bom voto, pela boa campanha, pelo esclarecimento, pelo combate às fake news que virão. Não se iludam, as fake news estarão à nossa porta. As fake news vão tentar destruir a democracia mais uma vez. E a democracia há de permanecer porque nós estamos aumentando os apoios ao nosso campo. Nós estamos entendendo que o diálogo é fundamental nisso. E é uma coisa interessante, né? O Maurício Ferreira falou aqui: Pedro, não sei se sou socialista, mas uso e defendo a farmácia popular, programas de distribuição de renda, como casas populares, mas sou flexível a discutir mudança tributária na relação trabalhista. Cara, eu acho que você é um socialista, sim. E eu acho que há disfunções do ponto de vista tributário que nós temos que discutir. O brasileiro, de fato, o brasileiro pobre, ele paga muito imposto. Nesse ponto eu não estou tão diferente da direita, mas eu acho que o brasileiro tem que pagar impostos. O brasileiro rico tem que pagar muito imposto. Pois ele deve à sociedade. E aí é um ponto que eu tenho uma divergência grande com a direita. A direita não quer pagar impostos, ponto. Ponto. Cleitão, querido, obrigado pelo apoio. E, gente, para a gente construir esse projeto de um mundo melhor, de um Brasil melhor, contribuam com o canal. Qualquer quantia, o que vocês puderem nos ajudar. Peçam livros se vocês mandaram contribuições maiores. Eu sou muito grato ao que vocês transformaram a Folha TV. Estou agora tentando alavancar o meu canal, que é o Drops de Jogos. Está dando um trabalho do cacete. Mas acho que está dando certo algumas coisas.
E eu tava falando pro Marcelo Marcengo ontem, o Marcelo falou que o canal dele tá indo super bem, o Marcelo grava mais vídeo, né, porque ele tem escritório de advocacia, filha para tocar, e aqui a gente tem um trabalho que é muito gratificante, mas assim, eu tenho que ficar 2 horas, eu tenho que ficar 3 horas, eu fico bastante tempo aqui conversando com vocês. E ajudem, tá, gente? Ajudem, que é vital para a gente continuar fazendo esse trabalho, que vocês estejam presentes aqui. E esse é meu editorial de hoje, não passando pano para nenhum problema do nosso campo progressista. A gente está indo para cima deles e fazendo um trabalho importante. O Luciano Huck não paga imposto, enquanto o cara da venda da feira paga muito imposto. O Tari Flávio é o candidato dessa elite podre que quer nos transformar em colônia. Exato, exato. Eles querem nos manter como colônia. Eu diria que nós já somos colônia. Nós da esquerda, nós os progressistas, nós os socialistas e comunistas, nós queremos um país com soberania real. Nós queremos uma mudança. Ontem viralizou bastante, né? O Lula está no G7, uma declaração que ele diz que ele não se considera um homem de esquerda e que o futuro da esquerda não, o futuro do mundo não é a esquerda, é o caminho do meio. O Lula nunca enganou sobre as verdadeiras convicções políticas dele, tá? Ele é um cara de centro-esquerda, ele é um cara conciliador. O livro do Fernando Moraes, esse segundo volume aqui da biografia do Lula, e eu não estou fazendo propaganda do livro, tá? Eu só estou dizendo que é o que está escrito aqui. Ele não engana quanto ao Lula não ser dos esquerdistas mais ortodoxos, mas é maldade também as pessoas quererem dizer assim, o Lula é neoliberal. Eu acho que isso é uma redução que não explica a mudança que esse homem provocou ao país. O lulismo pode ser superado em determinado momento? Pode. Eu não sou adepto que a gente fique refém de um único nome na esquerda. Tem pessoas agora, até do campo comunista, se colocando para disputar a Câmara Federal, e eu acho fundamental isso. Acho mesmo, não estou falando da boca para fora, não. Mas o Lula tem um papel fundamental, eu diria fundamental, em civilizar o Brasil, tá? E esse é meu editorial de hoje. Obrigado a Mauri Garcia, obrigado a todo mundo que está mandando contribuição. Deixa eu só fazer as continhas aqui, gente. O Fernando Graton, pá! Fechou aqui a nossa meta principal. A nossa meta aqui faltam R$200 de superchats. Lainara mandou 40. De 40 caímos para 160. Aí tivemos aqui, depois da Lainara, tivemos aqui o Marcos Rodas mandou 2. 158. Aí tivemos, mandar um beijão para a Bárbara Richard, tivemos a Débora Xavieira, que mandou 20, aí 138. Tivemos a Miriam Nóbrega, que mandou 8, 130. E aí tivemos também o nosso querida... Deixa eu ver aqui quem mais que mandou. Obrigado, meus amores, meus queridos. Tivemos aí o Mauri Garcia, que mandou 15, com a contribuição dele, 125, 115. Não consigo fazer o Pix? Pô, Clary, é muito simples aqui. Dá para você mandar Pix também no Superchat agora, tá? Mas é só pelo celular. Então faltam, gente, 115 de Superchats ou de Pix para a Folha Democrata. @gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. Como é que é? O pessoal tem medo que o lulismo vire peronismo. Um medo, Lainara, que beira a racionalidade. Cara, mas aí que tá. Eu fico pensando numa coisa, né? Claro que a Argentina hoje está numa situação horrorosa. Será que o peronismo foi tão ruim assim? Será que a gente não precisa, talvez, de mais movimentos que sejam, não personalistas, né, mas movimentos de líderes que deixem a sua marca?
Lula deixou sua marca. Lula deixou um jeito de governar, que é muito importante. E é de se questionar um pouco isso, sabe, gente? Eu acho que é essa que é a questão. Maria José mandou pra gente: sou carioca, petista raiz, lulista. Pra Jacques Wagner é bem feito, merece essa operação e punição se for culpado. Assim como Hugo Mota, Ciro Nogueira e Alcolumbre. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!